Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 37. João, capítulo 12, versículo 37. Aleluia! Palavra do Senhor. Nós estamos num tempo onde entendemos da parte do Senhor, na organização da nossa igreja, na visão que Deus nos deu para esse ministério, que nós estamos num tempo de adoração. E adoração é muito mais do que canção, é muito mais do que uma expressão da própria alma. A adoração, ela é um estilo de vida e, de acordo com a direção que Deus nos deu, já desde o início, lá no retiro desse ano, nós estamos trabalhando em adoração, focados em duas palavras, em dois subtemas, que é a honra e o alimento. Entendemos que para honrarmos a Deus, precisamos receber o alimento de Deus. E enquanto honramos a Deus, esse alimento de Deus é liberado para as nossas vidas. E aí vamos levando a nossa vida. Então, quando essa palavra honra, ela veio ao meu coração, ela veio no sentido de uma mão dupla. Dentro daquela lei da semeadura que eu insisto em ensinar, em falar aos irmãos. Aquilo que eu semeio, eu colho. Aquilo que eu entrego, aquilo volta para mim. Aquilo que, de alguma maneira, sai de mim, é aquilo que multiplica dentro do meu coração. Porque a boca fala o que está dentro do coração. Então, quando eu honro, eu estou semeando honra para a minha vida. Então, é uma mão dupla, porque para eu honrar a Deus, eu preciso ser honrado. Não há como eu honrar a Deus se eu não sou honrado. Porque enquanto eu estou desonrado, enquanto eu estou humilhado, enquanto eu estou entristecido, eu fico atordoado, fico desabotinado, fico louco, fico confuso. Mas quando eu sou honrado e Deus vai realizando obras na minha vida, enquanto eu sou honrado e Deus vai me dando respostas e vai me abençoando, seja lá no nível de bênção que for, aquilo multiplica dentro de mim gratidão, alegria, reconhecimento, honra, e eu então entendo que tudo vem do Senhor e eu honro ao Senhor que primeiro me honrou. Ou eu primeiro honro ao Senhor para ser honrado por Ele. Então, onde começa, onde termina, não há início, não há fim. Esse é o ciclo eterno, é o que na nossa linguagem crentez a gente chama de fluxo do Espírito Santo de Deus. Onde começa? Não precisa saber onde começa. Se você quer a honra, honre a Deus. E se Deus está te honrando, honre a Deus. E aí você vai continuar nesse fluxo divino. Acontece que a ideia de nós sermos honrados, ela tem impregnado a nossa mente de uma maneira que às vezes esquecemos que o propósito da criação de Deus, quando fez o homem, é para que ele, Deus, fosse honrado por nós. Então, quando Deus chama Abraão, ele chama lá em Gênesis 12 e fala: olha, eu vou te honrar, eu vou tornar o seu nome famoso, eu vou mostrar para todo mundo quem você é, vou fazer você grande, e todos, através da sua vida, serão abençoados e verão que há um Deus, que existe um soberano, um Senhor. Então Deus nos honra para que Ele seja honrado através de nós. Não há como dissociar aquilo que você recebe, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus te ajuda, daquilo que Deus é. Porque se você fizer assim, você vai ter as coisas, vai ter as respostas, mas a sua vida terá um sentido diferente, a sua vida será oca, vazia, inútil, ela será uma vida que não será uma vida em abundância, como a prometida por Jesus Cristo. Nesse texto, a gente vê que Jesus, ele está vivendo a sua vida no ápice do seu ministério. Ele ficou sendo treinado, ele ficou sendo, de alguma maneira, burilado pelos seus pais, pelas circunstâncias, pelo próprio Deus, durante 30 anos aproximadamente. E ele inicia o seu ministério, e aí rompe aquele silêncio, fazendo o milagre da transformação da água em vinho, e acontecem os milagres e pá! As coisas de Deus são reveladas, as coisas de Deus começam a aparecer.
E quando Deus ele se revela através da vinda do Messias, através de Jesus Cristo, ele começa a realizar milagres e milagres e milagres, e os milagres vão acontecendo, e as coisas de Deus começam a aparecer. Ó, Deus está ali, eu estou vendo Deus ali. Bom, nesse contexto, em João capítulo 12, verso 37, o texto diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e eu os cure. Verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A incredulidade é uma forma de desonrar ao Pai. A incredulidade é uma forma de não dar a honra ao Pai. Ao passo que a fé, ela honra. Quando eu creio, eu honro. Então, quando eu não creio, a incredulidade é uma forma de desonrar a Deus. Porque a honra, 3 características da honra. A honra é muita coisa, mas eu quero separar aqui e falar com você 3 características da honra. Primeira coisa, a honra é uma vontade. Eu quero honrar, eu decidi honrar, eu escolho honrar. A primeira coisa que você precisa entender na honra é que ela está sobre o seu controle. Ela está sobre o seu domínio. É algo que está sobre a sua responsabilidade. É você quem escolhe honrar. É você quem decide honrar. Falando sobre missões, estávamos falando aqui sobre o almoço missionário, estávamos falando sobre investir em missões. Se a gente for olhar direitinho, se a gente for fazer as contas da meritocracia ou do merecimento de missionários, de pessoas que estão pregando o evangelho em lugares diferentes, eles não merecem ser ajudados. Eles não merecem receber nosso apoio. Eles não merecem receber nossas ofertas. Por quê? Porque o que eles fazem lá, se faz aqui. Então não tem muita diferença de lugar, porque todos nós estamos envolvidos no mesmo processo, fazer a obra de Deus. Porque se dedicou, separou a sua vida e foi, ok. Também existe isso aqui. Então, em algum momento, a igreja ela entrou numa confusão, porque ela entendia que missões era tirar daqui e mandar para lá. E todo mundo ia. E chegava lá, e aquele lugar distante, ele se tornava um desafio. Só que o tempo foi passando, a passagem de avião foi ficando mais barata, a internet foi tornando a informação mais passiva, mais fácil de ser acessada, né? As coisas foram se tornando mais comuns, e agora o lá ficou aqui pertinho, porque eu falo lá com o outro lado do mundo, por uma tela de computador, pelo celular, e de repente a igreja entrou numa confusão. Bom, se o lá não é longe, então missões é longe, eu não preciso mais investir em missões. E houve uma queda brusca, uma diminuição radical do investimento da igreja na obra de Deus, para a expansão do reino de Deus, para a multiplicação do nome do Senhor. Então a igreja ela desequilibrou. Por quê? Porque ela entendeu que honrar tem a ver com merecer. E porque a pessoa está lá, ela merecia, porque eu não sabia o que ela estava vivendo, onde ela estava. Mas agora que eu sei, é igual. E se é igual, não merece. E se não merece, então não vou dar. Assim como alguns, em algum momento, acham, não preciso ser fiel no dízimo, a igreja vai. Né? Aí a igreja acabou entrando nesse desequilíbrio. Por quê?
o entendimento de honrar está ligado com o merecimento. Mas a gente entende pela Bíblia que a honra não tem a ver com merecimento. A honra tem a ver com uma escolha de fé. Eu honro pela fé. Eu honro porque acredito. Por isso que a fé é uma das maneiras principais de honrar a Deus. Por isso que a incredulidade é uma maneira de desonrar ao Senhor. Porque honramos ao Senhor quando acreditamos nele. Honramos ao Senhor quando acreditamos que a obra dele ela é importante. Honramos ao Senhor porque decidimos investir o nosso tempo para estar na igreja, investir o nosso dinheiro para enviar para missões, porque decidimos investir as nossas escolhas, não fundamentadas no que todo mundo faz, não fundamentadas no que todo mundo diz que é verdade, mas naquilo que está escrito na palavra do Senhor. A honra é uma escolha. Você pode escolher honrar, ou você pode ficar aguardando. Será que vale a pena honrar? Será que merece ser honrado? Será que de alguma maneira merece? Então veja, é uma coisa meio complexa, porque no passado, quando uma menina, uma moça, ela engravidava fora do casamento, os pais, dentro daquelas famílias tradicionais, faziam o que com aquela menina que engravidou fora do casamento? Botava para fora de casa. Botava para fora de casa. Por quê? Porque o meu filho não merece a minha honra. O que está por trás desse ato é uma fé, é uma honra fundamentada no mérito. Agora foi se desenvolvendo o entendimento de que todos os filhos erram. De que em algum momento o filho vai errar contra o pai, o filho vai errar contra a sua própria vida, o filho vai errar contra a sua família. E foi se desenvolvendo esse entendimento real de que não adianta uma punição, não adianta uma expulsão, enfim, seja lá o que for, por causa do erro, porque todos nós erramos. Isso está na Bíblia, né? Isso está na Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram, todos, e estão separados da glória de Deus. E a partir desse entendimento, e aí foi então se prevalecendo o amor. Porque a honra que um pai dá ao filho, não é porque o filho merece. Às vezes o filho merece, mas às vezes não. Por isso que a Bíblia ela é fantástica, porque fala que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz, mesmo sendo nós pecadores, mesmo nós não merecendo esse amor. Isso é graça. O Senhor Deus escolheu te honrar, independente dos seus erros ou dos seus acertos. É uma escolha dele. E a Bíblia fala que ele não pode negar a si mesmo. A natureza dele é de te amar, é de te aceitar, é de te receber. Por isso a fé, ela honra ao Senhor. E a honra é uma escolha, é uma vontade. Eu quero, eu decidi honrar, eu escolho honrar. Não tem a ver com o que a pessoa merece, não tem a ver com o que a pessoa fez de certo, não tem a ver com o que a pessoa ser boa ou ser agradável. Tem a ver com uma escolha que eu fiz. A honra é uma vontade. A segunda característica da honra que eu quero falar para você é que a honra, além de ser uma vontade, ela se traduz ou ela se realiza de uma forma prática, concreta, visível, tangível. A honra, ela não acontece apenas porque você pensa ou porque você sente. É preciso algo concreto, uma palavra, um presente. A honra é algo que se faz. Antes de eu viajar, no dia 9, foi feito um café da manhã, um lanche da tarde para mim. E aí, a Carminha, o Lúcio e o Igor fizeram um café, e eu falei, mas para que isso aqui? Comida até dizer chega, porque parece que crente, quando fala em honra, lembra de comida. É uma coisa que a gente precisa ajustar, né? Enfim, mas não é esse o tema da pregação. Mas eles fizeram aquele café para me honrar. Por quê? Porque a honra precisa ser traduzida, revelada em algo prático, em algo concreto. Nós, quando compramos um presente para alguém, nós estamos honrando aquela pessoa. Honra que é honra, ela envolve um movimento. Um presente é um ato de honra. Uma palavra é um ato de honra. Um aperto de mão, um olhar, um abraço,
uma ação, um movimento, é um ato de honra. Por isso que, o que acontece? Quando nós sentimos a honra e não revelamos essa honra, e não mostramos essa honra, ela não se dá por inteiro, ela não acontece. Por isso, filhos, digam, verbalizem, tornem real a sua honra aos seus pais. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mas que isso não fique apenas na palavra, faça alguma coisa. Tome uma atitude prática de fazer alguma coisa para honrar. Porque a honra, além de ser uma vontade, uma decisão pessoal, ela está dentro da minha capacidade volitiva, da minha vontade, eu escolho. A honra também precisa ser revelada, mostrada, ela precisa ser, de alguma forma, estampada, declarada. E é isso que Jesus fazia. Quando ele realizava milagres entre os homens, ele honrava os homens, revelando a honra de Deus, revelando a glória de Deus, para que, ao verem os milagres que são a revelação da honra e da glória de Deus, os homens o honrassem, porque ele é o único que é digno de toda a honra e de todo louvor. E o texto fala que, apesar de terem sido realizados muitos milagres, não creram nele. A honra de Deus foi liberada ao homem, a honra de Deus foi entregue ao homem, Deus mostrou o quanto o homem é importante, o honrando, trazendo milagres, e o homem não devolveu essa honra a ele, porque a honra é um ato prático. E a terceira característica da honra que eu queria falar com vocês nessa manhã é que quando eu honro, quando eu escolhi honrar, minha vontade, quando eu faço algo prático que traduz de uma forma concreta o que eu escolhi, a honra vai ser algo que me traz alegria e não peso, vai me fazer bem. Quando eu honro, me sinto bem, realizado e feliz. Por quê? Porque eu fiz o que eu decidi fazer, porque eu consegui fazer o que eu escolhi fazer, porque a honra, ela alegra o coração daquele que honra. Porque a honra, ela é uma mão dupla. Quando eu honro, quando a honra sai de mim, eu estou semeando honra e aquilo fluindo de dentro de mim. Por isso, quando eu honro, eu me sinto honrado de estar honrando. Aleluia! Então veja, a honra, ela me alegra, a honra, ela me agrada. Por isso que quando a gente faz a obra do Senhor, ela não pode ser um peso. Ela não pode ser uma coisa cansativa. Porque não estará honrando a Deus, porque não se envolve a sua alegria. Então, quando a gente faz a obra do Senhor, a gente faz como alegria e não como um peso. Por isso que lá em Hebreus, o autor aos Hebreus fala: obedeçam os vossos líderes, eles velam pelas suas almas, ajuda eles, ore por eles, abençoe a vida deles, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Porque a honra, ela é uma relação que nos faz bem, que nos alegra. Eu não sei você, mas eu gosto de dar presentes. Estrategicamente, eu parei de dar presentes porque eu gostaria de dar presentes para todo mundo. Então, como é que eu vou fazer? Não dá, não tenho condições. Então, estrategicamente, eu não dou para ninguém. Até que de vez em quando eu dou um ou outro aí, mas é muito para ninguém ficar sabendo, como é que todo mundo sabe. Mas para ninguém ficar sabendo, para não causar um constrangimento. Mas, enfim, na família é assim, né? Todo mundo sabe que todo mundo sabe. Mas a gente cria essa ideia de que ninguém está sabendo para ficar todo mundo bem. Porque dar presente, quem dá um presente honrando a quem ama, que escolheu honrar, que escolheu amar, que escolheu e torna aquilo prático, faz bem. Não tem nada mais gostoso do que você dar um presente a quem você quer honrar. Você ganha tanto quanto aquela pessoa que está ganhando, porque a honra, quando ela é liberada, ela produz esse mesmo sentimento dentro do seu coração. Amém? Então, 3 características da honra que eu queria falar com você. Ela é uma vontade. Você precisa escolher honrar. Ela é um ato prático. Você precisa transformar isso em algo concreto, visível. E a honra também é algo que traz alegria. Então veja,
O texto começa dizendo que, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Por quê? Porque não escolheram crer. Porque estavam interessados em serem honrados, mas não estavam interessados em honrar. Queriam receber, mas não queriam dividir aquilo que recebiam. Quando resolvemos acreditar, o milagre passa a ser um complemento. Quando dependemos do milagre para crer, a gente pode até ter o milagre, mas isso nem sempre vai gerar fé. Ah, Senhor, se você fizer isso, eu vou crer no Senhor. Ah, Senhor, se eu conquistar isso, eu vou crer no Senhor. Ah, às vezes isso dá certo, às vezes não. A Bíblia nos conta a história de 10 pessoas que estavam leprosas, todos foram curados, apenas um voltou para agradecer. A igreja da colheita, pastor Ricardo e da pastora Débora, que fica no Antônio Basílio, muitos anos atrás a gente andava mais perto, agora a gente está um pouco longe, mas eu tenho eles com carinho no coração. Ele me contou que ia lá uma pessoa enferma, ia todo dia pedir oração. E ela ia todo dia. E ele já não aguentava mais, porque ele orava e nada acontecia, e a pessoa não desistia, mas ele orava. E ele falou que ela fez isso todo dia. Teve um dia que ele foi orar, e ele orou, e a pessoa foi curada. E ele falou para mim: Ângelo, sabe quantas vezes essa pessoa foi na igreja depois que ela foi curada? Nunca mais. O milagre nem sempre vai nos aproximar de Deus, porque não é o milagre, mas a escolha. Não é o que eu ganho, mas uma decisão minha. Não é o que eu consigo adquirir, mas a vontade que eu transformo em algo prático e que me alegra, independente do milagre. O milagre faz bem, o milagre faz falta, nós queremos o milagre, oramos pelo milagre, nós sabemos que Deus é Deus de milagres, temos visto milagres de Deus acontecerem em nossas vidas, porque se não fosse isso, não seríamos capazes de devolver a honra a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós o honramos porque Ele nos honra, é assim desde o chamado de Abraão, é assim desde sempre, mas não é um milagre que vai nos fazer escolher honrar a Deus. É uma decisão da nossa vida, é pela fé. E a escolha, ela está nas suas mãos. Quando eu digo que honrar é um ato de fé, talvez fique mais fácil para você entender que desacreditar é desonrar quando a gente torna isso uma coisa nossa. Desacreditar em alguém ou em alguma instituição não vai produzir honra. Então veja só, olha que coisa incoerente, que coisa estranha. Olha, eu te honro. Claro que eu honro você. Só não acredito em você. É possível isso? É possível entre um casal de namorados? Tem como um honrar ao outro em um relacionamento se não há credibilidade, se não se acredita? Tem como? Ó, eu estou contigo, mas eu não acredito em você. Tem como? Tem como você vir à igreja e dizer: não, eu honro a igreja, mas não acredito na igreja? Tem como eu entrar num carro e eu falo: olha, eu gosto desse carro, eu valorizo esse carro, mas eu não acredito que ele vai funcionar, eu acho que ele vai estragar. Não, queridos, porque sem credibilidade não há honra. A honra está associada com a credibilidade, a honra está associada com a fé. Eu acredito, por isso eu honro. Talvez por isso, muitos de nós estamos desonrando o trabalho que Deus nos deu, desonrando o ganha-pão, desonrando as empresas que trabalhamos, porque não acreditamos nela. Desonramos porque não acreditamos. Desonramos o Brasil porque não acreditamos nos políticos, porque não acreditamos na instituição, no Congresso Nacional. Olha, eu não estou dizendo que você tem que acreditar, mas que isso não seja um motivo de desonra. Você pode dizer: eu acredito.
tem saída, vai ter resposta, porque o que nós estamos sendo, de uma certa maneira, impregnados em nossa mente, é desacreditar o tempo todo. A mídia, ela tem nos ensinado a desacreditar em pessoas, a desacreditar em instituições, a desacreditar no ensino, a desacreditar no trabalho, a desacreditar que o estudo pode mudar as nossas vidas, a desacreditar, a não valorizar. E aí nós nos tornamos pessoas que não honram, e quando nós não fluímos na honra, o que nos falta? A própria honra, porque aquilo que eu semeio, eu colho. Então, de uma certa maneira, a estratégia maligna, a estratégia satânica é tirar de você a fé, para que você possa desacreditar em igrejas, desacreditar em pastores, desacreditar em ministérios, desacreditar em missionários, desacreditar na instituição, desacreditar nos valores de Deus, e isso vai arrancar de você a honra. Ao passo que a proposta de Deus para a sua vida é que você o honre de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Não porque a instituição, a pessoa, o homem merece, mas porque é uma escolha sua. Você decidiu, porque você faz pela fé. Você acredita, porque você escolheu acreditar. E você transforma isso em algo prático, em algo real, em algo concreto. E você tem alegria em estar honrando aquilo que você acredita. Nós precisamos levantar uma bandeira de fé, porque tem sido levantada continuamente contra a fé todo tipo de descrença. Descrença na família, descrença na educação, descrença nas instituições, descrença na igreja, descrença nos pastores, descrença em todos os missionários, descrença, e isso acaba levando você a uma não honra. E isso acaba impedindo você de tornar essa honra, que não tem mais, em algo prático. Aí, não quero almoçar aqui para os missionários, não. Se eles são de Deus, Deus vai ajudá-los. Mas Deus vai ajudá-los usando você. Hoje eu não vou no culto, não. Vai ser um culto normal, é tudo normal. Não vou, não. Mas quem vem com essa credibilidade, de uma hora para outra, coisa pode acontecer. O homem jazia paralítico, enfermo, 38 anos. E ele não desistia, ele ia todo dia. Um dia, ele foi curado. Eu não sei quantas vezes você vai precisar insistir, prevalecer, lutar, estar no lugar certo. Mas uma coisa eu posso te dizer: quem busca, encontra. Quem bate, abre. Quem clama, será respondido. Não desista, creia, prevaleça, porque o Senhor é o Deus que cumpre a sua palavra. Aleluia! Então veja, aí Isaías fala: quem creu, Senhor, em nossa pregação? Quem creu? Ninguém acredita mais. Quem é que acredita? Se Isaías estivesse falando português, o português carioca do século 21, o português carioca do ano 2017, sendo traduzido pelo pastor Ângelo, Isaías teria dito o seguinte: que parada louca, mané. Ninguém acredita mais, não. Ninguém acredita mais, não. A gente lê na Bíblia: Senhor, quem creu em nossa pregação, né? Que coisa louca. Ninguém acredita mais, não. Aqui, quem creu em nossa mensagem? E aí ele vai explicar que a fé, ela não acontece se não houver a revelação. Repita assim comigo: a fé precisa da revelação. Isso. Sem revelar, sem desvelar, sem mostrar, nós não vamos crer. Por isso o Senhor Jesus fazia milagres, para que crescem. Mas antes da fé, precisa ter revelação. Porque mesmo com os milagres, ninguém acreditava nele. Aí Isaías fala: Senhor, quem creu? E se você perceber, no versículo 41, explica por que Isaías disse isso. Ele disse isso porque ele viu. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí, o autor aqui, João, ele fala, o versículo de número 41, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. E o que ele disse? Ele disse o seguinte: ninguém acredita mais.
Ninguém crê mais. A coisa ficou fora de crédito. Não há mais credibilidade. Se não há credibilidade, não há honra. Se a honra é algo que eu escolho, é algo que eu torno prático, é algo que me alegra. Se eu não acreditar, eu não vou conseguir honrar. Então, ainda que tenha os milagres, ainda que tenha a revelação, eu vou ver aquilo, eu vou gostar daquilo, eu vou me alegrar com aquilo, mas não vai resultar na glória e na honra a Deus. Então, se você busca um milagre para a sua vida, você busca e faz muito bem em buscar o milagre de Deus, porque Deus é Deus de milagres. Mas relacionamento com Deus não tem a ver com milagre. Eu creio num Deus que faz milagre para quem não é crente. Sabia? Na minha perspectiva, na minha teologia, no meu entendimento bíblico, tem muito não crente que está sendo alvo do milagre de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não amou só os crentes, não amou só a igreja, Deus amou o mundo. E Ele se revela, e Ele se mostra. E Ele revela quem Ele é, e Ele vai fazendo um milagre. E a tragédia é que, muito embora Ele faça milagres, quem creu na nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Eles não podiam crer. Então, se Deus não se revelar, não haverá fé. Então, o milagre não pode ser a única revelação de Deus, amados. Eu não posso honrar a Deus apenas pelo milagre que Deus faz, porque o milagre é uma consequência do meu relacionamento com Deus. O milagre não é o fundamento, não é a base. A base e o fundamento para o meu relacionamento com Deus é a minha vontade, é a minha escolha, é a minha opção. Eu escolhi servir a Deus, eu decidi servir a Deus. Eu escolhi honrar a Deus. E se Deus der milagre, eu vou ficar feliz. E se não der, eu vou ficar 38 anos esperando. Sabe por quê, queridos? Se o milagre for a nossa única maneira de relacionamento com Deus, nós poderemos passar por essa vida, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, e mesmo assim, não crer nele. Então veja, versículo 40, Isaías, ele vai explicando o que é a revelação. Eu separei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 características da revelação de Deus. Primeiro, João capítulo 12, verso 40, que é o que está escrito no livro de Isaías, mas a gente vai ler aqui dentro de João. Cegou os olhos. Então veja, a revelação é o fim da cegueira. Se há uma cegueira, a revelação é o fim da cegueira. Porque você pode estar na igreja, pode estar sendo revelado para você, e você pode estar cego e não está vendo nada. Então a revelação plena, completa, integral de Deus é o fim da sua cegueira. Enxergar a Deus, entender Deus, perceber Deus. A revelação é o fim da cegueira. A outra característica da revelação é o fim da dureza de coração, porque endureceu-lhes o coração. E veja, isso é feito por Deus. Deus é quem acaba com a cegueira, Deus é quem acaba com a dureza de coração, mas a revelação, ela se estabelece, ela acontece quando o coração, ele deixa de ser duro. Então a dureza de coração, ela mostra falta de revelação. A dureza de coração, ela mostra o distanciamento da revelação de Deus. A cegueira espiritual mostra o distanciamento da revelação de Deus. Mas eu não enxergo assim, eu não vejo assim, eu não compreendo assim, eu não entendo assim. A cegueira é a ausência da revelação. A dureza de coração é a ausência da revelação. Terceira característica da revelação, o texto aqui fala: nem entendam com o coração. Ou seja, o entendimento com o coração é a revelação de Deus. Aí confunde, porque nós somos seres mentais, racionais, e a Bíblia propõe que a revelação de Deus, ela não é dominada com a sua mente, com o seu raciocínio. A revelação de Deus, ela vem com o coração. Você pode ouvir de Deus e não entender nada
com o seu coração. Você pode entender muito de Deus, ter um entendimento teológico profundo, ter todas as respostas, uma capacidade intelectual tremenda e continuar sem o entendimento do coração. Porque a revelação de Deus, que vai gerar uma vontade de honrar, que vai te produzir algo prático e vai te trazer alegria, ela vem pela fé, e a fé vem pela revelação, e a revelação, ela acontece quando não há a cegueira espiritual, quando não há a dureza de coração, e a revelação de Deus, ela acontece quando há o entendimento com o coração. A outra característica da revelação é a conversão. Por isso que fala, não se convertam. E, por fim, a última característica que eu quero elencar aqui é a cura. Então, veja, a gente agora não pode falar em doença, porque se falar em doença, a gente pode até ser processado. Mas o que de fato é uma doença? Nós estamos acostumados a tratar, no nosso meio evangélico, da doença física, da doença emocional, mas também estamos acostumados a falar da doença espiritual. Aqueles que não acreditam no Espírito não podem entender uma doença espiritual. Não podem entender. Mas você que nasceu de novo, você que foi gerado pelo Espírito de Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus batendo junto com o teu coração, você sabe quando há uma doença espiritual. E a doença espiritual, ela acaba com o seu relacionamento com Deus, mas quando vem a revelação, essa doença espiritual vai embora. O que é a doença espiritual? A doença espiritual é a falta de conversão. Leia o texto ao contrário. Conversão é quando eu faço uma coisa, aí eu tive a revelação de Deus, como Paulo no caminho de Damasco. Opa, eu vi, agora eu mudo. Por isso o texto fala, Isaías disse isso porque ele viu a revelação, porque ele viu a glória de Jesus, porque ele teve contato com a revelação. Quando nós temos contato com a revelação, somos curados no Espírito, a nossa vida se converte, o nosso coração entende. Porque há coisas que se você tentar explicar, você não vai entender. Mas se você entender, eu não preciso explicar. Então entenda com o coração, e aí os seus olhos se abrem, e aí o coração amolece. Aí gera fé, que gera honra, que gera algo prático, e que gera alegria no coração, que acaba tudo isso sendo a honra e o alimento de Deus, que vai te tornar um verdadeiro adorador. Porque importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, sem a revelação de Deus, nós não somos nada. Sem a revelação de Deus, nós não chegamos a lugar algum. Então, acreditar é uma forma de honra. Mas o texto não acaba aí. O verso 42, ele vai um pouquinho além. O verso 42, ele fala, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Espera aí, então acreditaram. Creram. Ah, pastor, o senhor falou que acreditar é uma forma de honra. E muitos líderes dos judeus creram nele. Infelizmente, temos aí um mais. Esse mais, né? Oh, Jesus, que palavrinha insuportável. Mas, né? Mas, contudo, peraí. Entretanto, calma. Todavia, não obstante, peraí, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Então, além de crer, acreditar e não tornar isso em público, também é uma desonra. Então, eu posso até acreditar em Jesus, eu posso até sentir que Jesus merece ser honrado, mas se eu não tornar isso público, se eu não tornar isso prático, eu também estarei desonrando. Creram, mas não confessavam. Isso é uma desonra. E eles não confessavam por quê? Por causa dos fariseus. O que representam os fariseus? Eles não queriam discordar da opinião forte, de um grupo forte. Não queriam discordar de gente que tinha poder, não queriam discordar de pessoas que eram pessoas de valor, pessoas importantes.
Então, eles acreditaram em Jesus, mas não tornaram público. Isso foi uma desonra. Por quê? Por causa de gente que era importante. Por isso eles preferiam a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Por isso eles preferiam receber a honra que aquele grupo dava, que aquelas pessoas importantes davam, que aqueles fariseus, aquele grupo elitizado, aquele grupo diferenciado, identificado como os doutores da lei, como aqueles que entendiam das coisas, como os mestres, como as pessoas que dominavam os assuntos. Não, eu não vou discordar deles, porque senão eu vou ser excluído. Não. Preferiram agradar a eles do que honrar ao Senhor. Você crê em Jesus Cristo? Metade do caminho está feito. A outra metade é você não preferir agradar aos fariseus desse tempo, aos homens importantes desse tempo, e por causa disso desonrar a Jesus. Então o que gera desonra, mesmo dentre os que creem? Agradar pessoas importantes. Por quê? Porque são importantes. Porque eu quero fazer parte do grupo delas. Porque eu quero estar de bem com elas, porque eu quero que elas me aceitem. Por isso, o medo de ser expulso é a segunda característica que gera desonra. Medo de ser expulso. Eu quero agradar, eu quero ficar ali, eu quero ser como um deles. Então não posso falar contra. Eu tenho que falar igual. Eu tenho que ser um deles. Porque se eu falar diferente, eu vou ser expulso. Eu não quero. Eu quero aquela honra que eles recebem. Eu quero ser importante como eles são. Eu quero o que eles têm. Então veja, verso 43 fala: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Preferir é uma escolha. A aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Preferir é uma escolha. Nós estamos... Queridos, não sei se vocês estão percebendo, não sei se eu estou ficando velho, mas o que eu percebo é que está afunilando. A situação do evangélico, do crente, do homem e da mulher de Deus, está afunilando. Está ficando, como dizem na gíria, estreito. Está chegando a hora em que você vai precisar romper amizades, romper relacionamentos. E no mundo dos dias de hoje, relacionamento é tudo. E aí você vai fazendo contato é tudo. Eu conheço, eu abro, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta um tipo de gente que crê em Jesus, mas que mesmo assim o desonra, porque preferem fazer parte desse grupo de relacionamento que vai lhe gerar algum valor, que vai lhe dar algum benefício, em vez de romper com esse grupo e publicamente declarar o que crê, o que acredita e honrar ao Senhor Jesus com a sua vida. É um desafio. Está afunilando, mas nós fomos separados para honrar a Deus. Deus nos escolheu para honrar ao Senhor. Deus nos escolheu para, com a nossa vida, do jeitinho que ela é. Aí você pensa, mas eu sou pobre, cego, nu, eu sou fedido, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Do jeitinho que você é. Deus escolheu você para honrar ao nome dEle, porque você creu, porque você escolheu, porque você decidiu. A Bíblia fala, se confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer dentro do seu coração, será salvo. Porque com a boca se confessa. A nossa boca é um instrumento de confissão. A nossa boca é um instrumento de revelação de Deus. A nossa boca é um instrumento nas mãos de Deus para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Então confesse que Jesus é o Senhor. Não tenha medo das pessoas importantes. Torne isso prático, concreto, real. Acredite, decida acreditar. Escolha acreditar. Se você é salvo, amém, glória a Deus. Escolha denunciar a sua salvação de forma pública, de forma notória, de forma a revelar que Deus é o Deus da sua vida. E quando chegar o dia, e está afunilando, está ficando estreito, que você vai ter que escolher agradar aos homens ou agradar a Deus, aí você vai ver qual é a natureza da sua fé. Aí você vai ver qual é a natureza da sua honra.